Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala pela sua Santa Liturgia, através do Evangelista São João, do capítulo 6, versículos do 51 ao 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que me enviou, vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus, ele nos promete a eternidade. E aí quando ele diz eu sou, nós lembramos o que ele disse lá na sarça ardente a Moisés. Quando Moisés perguntou lá no Êxodo, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando Moisés perguntou, quando Deus o envia para libertar o povo hebreu do poderio do faraó. Quando os meus irmãos israelitas perguntar quem me enviou, qual o nome, qual o teu nome, Deus, para que eu possa dizer a eles? E aí Deus disse: você vai dizer assim: eu sou, te enviou. E aqui Jesus ele diz: eu sou. O eu sou, aqui o Deus que desceu do céu à terra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E este pão vivo, ele veio para dar vida. Mas não uma vida meramente limitada, terrena, passageira, e que se acaba após a morte para aqueles que não têm fé, mas uma vida eterna. Jesus nos fala de uma vida superior a essa. Jesus nos fala da eternidade. Eu sou o pão, e Ele é o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então Jesus nos dá a vida eterna. E Ele só nos pede a comunhão com Ele. Tenhamos a comunhão com o Senhor. E aqui, meus irmãos, não tem como não entendermos. Está bem claro. Jesus nos fala da Eucaristia. A Igreja Católica é a única igreja da qual celebra a Eucaristia não como memória, não como algo que se recorda do que passou, mas ela celebra como algo que é real, como algo que não é somente uma recordação, ou trazermos a memória diante daquela ceia, mas verdadeiramente a Igreja Católica, ela vivencia a Santa Ceia como realmente ela é, como realmente Cristo, Ele deixou que assim a Igreja fizesse. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
não simboliza, não representa, é. E Jesus deixa toda essa graça, dá essa autoridade à igreja, na pessoa do sacerdote, que pressiona Cristo de realizar, através da administração dos sacramentos, fazer com que este milagre ele aconteça em cada momento em que a missa ela é celebrada. Acontece esse milagre que se dá diante dos olhos e é acolhido por todos aqueles que têm fé. A transubstanciação. O vinho que não é mais vinho é o sangue de Cristo. O pão que não é mais pão é o corpo de Cristo. A sua matéria, as suas espécies, permanece o pão, permanece o vinho, mas toda a essência muda. Não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Não é mais pão, é a carne de Cristo. E quando o padre ele realiza ali, porque, como disse, ele pressiona Cristo, e se dá ali aquele milagre da transubstanciação, ele diz: eis o mistério da fé. E por que o mistério da fé? Porque só se alcança tão grande mistério pela fé. Então ele está dizendo aqui, ele está prometendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então a Eucaristia é a certeza de quando nós recebemos Cristo, estamos em comunhão com Ele. Recebemos a sua carne e o seu sangue. E a garantia da vivência desse sacramento é a eternidade. É Jesus que nos promete a eternidade. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E aqui Jesus deixa bem claro, é para a salvação do mundo, não é para alguns privilegiados, não é para uma elite, não é somente agora para um povo, é para o mundo, toda a humanidade. Todos nós somos convidados, somos chamados. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados. E quem é convidado, Pedro? Todos são convidados. Talvez a gente, como aquela parábola daquele rei, como a história daquele rei que ia dar a festa de casamento do seu filho e manda os seus empregados e convidar pessoas específicas. E as pessoas, cada uma, elas dizem àqueles súditos do rei: peça ao rei que me desculpe, que me dispense, pois eu não vou poder ir à festa do seu filho. Uns dizem: estou preparando para me casar. Outros dizem: eu comprei um terreno, vou olhar. Comprei uma junta de boi e vou experimentar. Ou seja, cada um dá uma desculpa. Ninguém quer ir à festa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E aí o rei agora manda aqueles mesmos súditos e convidar todos. Não é mais agora convidados específicos, é todos. O convite está aí. A igreja está aberta. Na Santa Missa, quando está acontecendo, você não precisa de senha para entrar. Você não precisa pagar para entrar. Você não precisa gastar seu dinheiro para entrar e participar do banquete. Você só precisa ter fé e acreditar. E estar, de certa forma, em condição de receber. Porque nessa mesma historinha do rei, quando o rei sai para examinar os convidados, embora o convite se estendeu a todos, há um que não está com as vestes nupcial. E o rei fica muito ali bravo, encolerizado, e manda com que aquele homem saia da sala e os seus súditos tirem aquele homem dali. Então, é preciso também nos preparar. E a Igreja Católica, ela nos oferece os sacramentos. O sacramento é, por excelência, da penitência, onde a gente vai aos pés do sacerdote numa confissão auricular, confessar os nossos pecados, ou seja, melhor dizendo, assim vestir as vestes adequadas para receber Jesus. Então, é para todos. Todos. Não há uma exclusão de ninguém. Jesus chama a todos: vinde a mim vós todos. Eis, o meu banquete está preparado. Tudo está preparado. Venham todos, venham todos. Felizes vocês que escutaram o meu chamado. Eis o convite de Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E ele diz aqui, qual é a promessa? Para quem acolher e confessa esse sacramento, a promessa é a eternidade, é a vida eterna. Ele mesmo diz: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, meus queridos irmãos, Jesus nos garante
através da vivência desse sacramento, a vida eterna. E como acolher essa vida eterna sem fé? É preciso ter fé. Eis o mistério da fé, e esse mistério, meus irmãos, que vem de encontro a mim e a você nesse dia de hoje. Quinta-feira Santa, dia de Corpus Christi, em que Jesus ele é adorado em todas as ermidas, todas as capelas aqui da nossa cidade, nas duas paróquias do Sagrado Coração de Jesus e a paróquia de São Francisco. Se vivencia este dia de graça. É Jesus que se dá no pão, é Jesus que se dá na Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E aqui, meus irmãos, a gente vê que a falta de fé nos faz perder a graça. Os judeus aqui não tiveram fé, não acreditaram, ignoraram, questionaram, olharam para Jesus meramente como homem, como uma pessoa inteligente, talvez um rabino, um mestre, mas não conseguiram ir além, não conseguiram ver a divindade, não conseguiram enxergar que aquele homem, ele era espiritual, ele vinha do céu. Também um dos discípulos, Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro, diante de alguns discípulos que já se afastaram de Jesus por conta das suas palavras não compreendidas por eles, Jesus disse: e vocês querem ir também? Olhando para os 12 apóstolos. E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro não disse a Jesus: Jesus, eu compreendo tudo que tu está dizendo. Mas Pedro acolheu mesmo sem compreender, mesmo sem entender naquele momento. Ele disse: a quem nós iremos? Tu tens a eternidade. Então Pedro acreditou. Pedro não viu Jesus meramente um homem sábio, inteligente, um rabino, mas ele viu que o homem, ele tinha condição de dar a eternidade. O homem trazia algo divino, o homem é divino. Ele é Deus, ele é filho de Deus. Então aqui, os fariseus e outros perderam a graça por não ter permitido esta fé entrar no coração. E quantos de nós perdemos a graça também nos dias de hoje por falta de fé? Por isso tenha fé. Imagina aí se toda a humanidade acreditasse verdadeiramente que Jesus está presente na Eucaristia como Ele está. Ele está. E a Igreja nos ensina categoricamente. A Igreja afirma com convicção e radicalidade. Afirma, e é um dogma de fé. Esse dogma da transubstanciação, aonde no Concílio de Trento foi decretado esse dogma. Não que a partir do dogma a Igreja começou a acreditar, mas que a Igreja já acreditava. E esse dogma vem guardar como depósito da fé, proteger essa verdade, que é preciso ser acolhida com fé. Por isso acolhamos nosso coração essa verdade. Mas não somente nas prédicas, em dizer que acreditamos, mas na prática, na vivência. Volto a dizer, se realmente nós acreditássemos verdadeiramente nessa presença de Jesus na Eucaristia, a igreja não caberia tanta gente todo dia. Eram filas de pessoas nas igrejas para visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, no sacrário, vivo, presente, corpo, sangue, alma e divindade, muitas vezes abandonado nesse sacrário, nas igrejas, esperando que eu e você vá adorá-lo. E aí onde fica, meus irmãos, será que nós verdadeiramente acreditamos nessa presença de Jesus? Se realmente a humanidade acreditasse que Jesus está presente na Eucaristia, quantas pessoas estavam ali na fila da comunhão, recebendo o corpo e sangue de Cristo, a certeza da eternidade. Se perguntarmos quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Quem quer viver a vida eterna, todos vão dizer que querem. Mas por que fugir do sacramento que nos garante a eternidade? Jesus está dizendo aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então quem tem comunhão com Ele, quem come desse pão viverá eternamente. Volto a dizer, a igreja, ela nos ensina um caminho de preparação para receber. Já quando ainda criança, se faz ali a primeira Eucaristia, se faz ali toda a catequese para receber a sua primeira comunhão. E a igreja
diz que em pecado mortal nós não podemos receber esse sacramento. Precisamos nos preparar. Mas Jesus é tão bom e misericordioso que nos deixou os padres, sacerdotes e deu a eles essa graça. Como está escrito no Evangelho de João, mais à frente: a quem perdoardes os pecados, se eles são perdoados; a quem os retiverdes, se eles são retidos. Mesmo quando pecamos mortal, nós não estamos condenados a não receber mais esse sacramento. Basta ir ao confessionário, basta se arrepender, confessar e receber Jesus novamente na Eucaristia. Por isso, não deixe de buscar esse sacramento. Não deixe de buscar essa fonte de graça que é Jesus presente na Eucaristia. A promessa, o que Ele nos promete ao irmos a Ele, ao recebermos desse sacramento, gente, é algo muito valioso. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Ele nos promete a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa linda! Jesus nos promete a ressurreição. Jesus diz, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Amém. Que coisa linda, meus irmãos. Que palavra mais bonita, que palavra de um amor grandioso, né? Um amor grandioso. Jesus quis ficar conosco nesse Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quer permanecer em Jesus e quer que Jesus permaneça em ti? Viva esse sacramento com toda entrega, com toda reverência, com toda a verdade do teu coração, com toda a sinceridade, com toda a santidade que Ele pede de cada um de nós, fazendo uma boa confissão, se preparando bem para receber esse sacramento da vida eterna. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Que comunhão linda, que comunhão perfeita esse sacramento nos garante. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos correr atrás desse sacramento. Vamos correr. Hoje, um dia lindo, um dia maravilhoso, dia de Corpus Christi. Hoje Jesus está sendo adorado em todas as igrejas e capelas. Hoje Jesus está sendo buscado pelos seus adoradores. Hoje Jesus está sendo comungado, recebido. Que coisa linda, que amor tão grande. Que amor tão grande. E aí lembramos as palavras do Pai Seráfico São Francisco: este amor não é amado. Esse que nos ama não é amado. O amor não é amado. E é preciso amar o amor, porque o amor nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou seu Filho. João 3,16. Deus nos amou primeiro. Então, meus irmãos, possamos corresponder com a entrega do nosso coração, com a entrega da nossa vida, porque Deus nos ama. Deus não quer que nenhum de nós se perca, Deus não quer que nenhum de nós se desvie e vá aí no caminho que conduz à condenação, mas Ele quer salvar a todos. Por isso, não só enviou Jesus não só veio, missionou, deixou sua palavra, mostrou o caminho, mas Ele quis permanecer como alimento que nos sustenta, que nos fortalece e que nos conduz à salvação e nos dá a eternidade. Ele mesmo, o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. O padre, quando celebra a missa, ele não diz aqui eu estou rememorando, eu estou aqui lembrando, mas ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, pressionando Cristo ali no sacerdote, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, sendo fidedigno ao que Jesus transmitiu a eles, pela graça da ordenação, pela graça da autoridade que Cristo deu à igreja. Então que eu e você possamos ir à missa e receber Jesus com toda reverência, com todo o amor do nosso coração, com toda a entrega, com toda a verdade, cada vez mais nos comprometendo, dizendo a Ele, Senhor, eu quero ser Teu, todo Teu, assim como Tu e o Pai é um. Tu diz que aquele que Te recebe está em comunhão plena contigo. E como Tu se faz um com o Pai,
Tu queres também em nós trazer essa unidade da Trindade através do que o corpo e sangue. Dai-nos a graça, Jesus, da perseverança, de te buscar sempre nesse Santíssimo Sacramento e não recuar, não se afastar, não se distanciar. Mesmo quando cairmos, mesmo quando pecarmos, possamos ir ao confessionário e aos pés do teu ministro que tu deixou aqui na terra, a quem ele perdoar os pecados, se eles não perdoado, foi tu mesmo que dissestes aos teus sacerdotes, aos teus apóstolos, e indo aos pés, Senhor, do teu ministro, confessando os pecados com contrição e arrependimento no coração, está assim apto a receber esse sacramento da comunhão. Dai-nos a graça, Jesus. Diga ao Senhor, eu quero, Senhor, te receber. Eu quero, Senhor, crer. Mesmo quando o Padre celebra e diz, eis o mistério da fé, mesmo não compreendendo, Senhor, totalmente com a minha razão, mas pela fé eu acolho essa verdade de fé, porque é pela fé que acolhe a verdade de fé. Aqui alguns perderam a graça, aqui alguns não quiseram mais andar com Jesus, mas Pedro, mesmo sem entender, sem compreender aquelas palavras do Senhor, ele foi guiado pela fé. Senhor, a quem nós iremos? Porque o que tu fala é eterno, não é meramente terreno. E aqueles não conseguiram ver. Que eu e você tenhamos o olhar de Pedro, de São Pedro, para ver não somente o que aparenta, não somente o que os nossos olhos físicos conseguem ver, mas ver a eternidade. Mas ver a eternidade. E é assim que Jesus nos olha. Jesus nos olha vendo o futuro, vendo muitas coisas boas em nós. É assim que Jesus olha o homem caído, aquele alcoólatra. Jesus olha para aquele homem que vivencia as experiências mais aprofundadas ali no fundo do ralo do poço, das drogas ilícitas. Jesus olha e vê muito mais do que aparenta. Jesus vê ali a imagem e semelhança do Pai, um filho amado de Deus e que tem muitos dons, muita graça, e Ele mesmo realiza neles e através deles tantas libertações. É assim o olhar do nosso Deus, porque o nosso Deus ele vai muito mais além. E o homem que tem fé, o homem que tem visão espiritual, Pedro teve visão espiritual nesse momento. Senhor, a quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Aqueles rejeitaram, acharam duro demais as palavras. Ora, esse homem está dizendo que vai dar de alimento a nós a própria carne dele, o sangue dele. Ele está louco, ele é maluco. Mas Pedro, mesmo sem compreender, ele disse, isso é eterno. Eu não estou compreendendo, mas isso é eterno. Não é desse mundo. Essas palavras não é desse mundo. Não estou compreendendo, mas eu acolho porque vem de Jesus e eu confio em Jesus. Então, se você confia em Jesus, mesmo que você não entenda com a sua razão, mas acolha que vem de Jesus. É assim que Maria fazia. Maria silenciava no coração, diz a palavra. Quando Jesus está ali na manjedoura, que vêm os magos, que vêm os pastores e começam a falar tantas coisas daquele menino, diz que Maria silenciava e guardava no coração. Maria não estava compreendendo tudo, mas ela guardava no coração. E por ela guardar no coração uma atitude de fé e submissão, porque vem de Deus, mesmo que eu não entenda, mas vem de Deus, eu acolho, o Espírito Santo revelava tudo a Maria. Então, quando nós também acolhemos no coração, mesmo aquilo que nós não estamos entendendo de momento, o Espírito Santo vem dar a graça da gente entender aquilo que Deus permite a gente entender, porque tem coisa que é mistério, tem coisa que nós nunca vamos entender e compreender de maneira alguma, porque é mistério. Teve um santo que quis, muito estudioso, muito doutorado, muito intelectual, Santo Agostinho, e ele ficava nos seus botões procurando compreender o mistério da Santíssima Trindade. E em um certo momento, ele andava ali na beira da praia, meditando, pensando, querendo, com a sua razão humana, decifrar o mistério da Santíssima Trindade. E naquele momento, ele viu à frente dele uma criança. E essa criança, ela ia até a praia e pegava com as suas duas mãozinhas um pouco da água da praia e ia mais ali à margem e jogava no buraquinho que ela fez no chão. E ela ia repetidas vezes ali. E o santo ficou observando. E aquela criança, ela não prestava atenção no santo. Ela estava tão ali focada no que estava fazendo, que o santo ficou admirado com aquilo. Repetidas vezes, incansavelmente, ela ia. A um ponto daquilo incomodar o santo. E ele chegar ali, perto daquela criança, e disse, criança, o que é que você está fazendo? Não estou compreendendo.
E a criança olhou, sorriu para ele e disse: eu vou pegar a água todinha desse mar e vou colocar naquele buraquinho. Aí o santo riu e disse: você nunca vai conseguir. Aí a criança sorriu para ele e disse: e você também nunca vai conseguir decifrar o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu diante dos olhos dele. Era um anjo que Deus tinha enviado a Santo Agostinho para dizer: aquieta, Santo Agostinho. Por mais que tu sejas inteligente, por mais que eu te dei pelo meu Espírito a graça de ser intelectual, ter a sabedoria do alto, esse mistério não te é revelado. É mistério de fé. Então, tem coisas que é mistério, gente. Tem coisas que nós devemos guardar, acolher com fé no coração. E a transubstanciação, um dogma de fé e um mistério. Se não tiver fé, não se acolhe. Se não tiver fé, não se acolhe. Então, peça essa fé capaz de acolher. Jesus está presente na hóstia santa, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Como acolher? Com fé. Eis o mistério da fé. Viva bem esta quinta-feira santa, adore Jesus, receba o pão da vida que nos conduz à verdadeira vida e vida plena e vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal do dia de hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.